Já parou para pensar nisto? Como é que um punhado de poeira estelar, sabe, matéria sem vida, sem propósito nenhum, de repente se organiza e cria a Nona Sinfonia de Beethoven, ou a dor de uma perda, ou a simples e pura noção de que eu existo? Esse talvez seja o maior mistério de todos. A grande questão é essa: como essa coleção de átomos, que obedece às mesmas leis da física que uma pedra, de repente olha para o céu e se pergunta qual o seu lugar no universo. É essa jornada do átomo até o eu que a gente vai tentar desvendar agora. Para a gente conseguir entender esse quebra-cabeça, vamos olhar para ele de 4 ângulos diferentes, ok? Primeiro, as regras do universo, com a física. Depois, as pecinhas de Lego da vida, que vem da química. Aí, a gente vai ver o porquê de tudo isso com a biologia. E, por fim, a máquina que roda o programa, a neurologia. Vamos começar. Bom, tudo começa com as regras do jogo. Antes de existir vida, antes de existir mente, o que existia eram as leis da física. É ela que define o campo onde a complexidade toda pôde, enfim, florescer. Pensa na entropia como se fosse a correnteza de um rio universal, sempre puxando tudo para a desordem, para o caos. Nós, seres conscientes, somos como nadadores, lutando o tempo todo contra essa correnteza. A gente é como uma ilha temporária de ordem, e para manter essa ordem precisamos consumir energia sem parar. É uma batalha constante contra o caos. Mas e se a gente pudesse medir a consciência? O físico e neurocientista Giulio Tononi foi ousado e propôs exatamente isso com a teoria da informação integrada. A ideia aqui é radical. A consciência não é tipo um botão de liga e desliga. Ela é, na verdade, um grau, uma medida do quão bem o sistema consegue juntar informações num todo unificado. E essa medida tem um símbolo, o φ. Mas na prática, o que significa ter um φ alto? Imagina só uma orquestra. Um sistema com Fá alto não é só o barulho de 100 músicos tocando cada uma a sua parte. É a sinfonia que surge da interação deles, entende? As partes estão super conectadas. Elas podem criar infinitas melodias. E o resultado final, a música, é algo completamente novo que não existe em nenhum instrumento sozinho. Ok, então já temos as regras do jogo, certo? Mas como é que a matéria usa essas regras para construir alguma coisa? É aí que entra a química, nos dando as ferramentas, as pecinhas de Lego moleculares que constroem a ponte entre o que não é vivo e o que é vivo. A mágica da química é a auto-organização. As moléculas não ficam só se batendo por aí. Elas se encaixam, criam redes e, com o tempo, começam a se replicar. E no nosso cérebro, isso chega num nível incrível. Moléculas específicas, os neurotransmissores, funcionam como chaves que se encaixam certinho em fechaduras nos neurônios, abrindo as portas para os sinais elétricos passarem. É uma verdadeira sinfonia química que cria a base do nosso pensamento. Certo, então a gente tem as leis da física e as ferramentas da química. Mas por quê? Por que a vida ia se dar todo esse trabalho de construir algo tão complexo como a consciência? A resposta, olha, está na biologia. Foi uma questão de sobrevivência. A consciência não surgiu assim do nada. Ela foi construída em camadas, quase como uma ferramenta de sobrevivência. Primeiro, veio o sentir, a necessidade básica de manter o corpo funcionando bem. Depois, um salto gigantesco, o prever. Em vez de só reagir a um predador, um organismo podia criar um mapa mental do perigo e evitar ele. E o ápice, claro, foi o planejar. Com a noção de um eu que existe no passado e no futuro, a gente passou a cooperar e a dominar o planeta. E onde é que tudo isso acontece, afinal? Chegamos na peça final do quebra-cabeça, a neurologia. É hora de entrar no palco principal, o teatro que existe dentro do nosso cérebro. Uma das teorias mais elegantes para explicar isso é do espaço de trabalho global. Imagina que a sua mente consciente é exatamente isso, um único palco iluminado dentro da imensa escuridão do seu cérebro. Lá nos bastidores, nosso cérebro é uma máquina incansável, processando milhões de informações sem que a gente nem perceba. Mas só uma coisa de cada vez sobe nesse palco. Aquilo em que a gente foca nossa atenção, seja uma flor, uma ideia ou essa própria frase que eu estou falando, é iluminado pelo holofote e se torna a nossa realidade consciente. Todo o resto acontece na escuridão. Não, então chegou a hora de juntar as peças. Da física à neurologia, como é que tudo isso se conecta para criar um universo que, através de nós, se torna capaz de observar a si mesmo? Olha só como cada peça se encaixa. A física dá para a gente a energia e a informação. A química usa isso para construir a máquina. A biologia dá para essa máquina uma razão para existir, sobreviver.
E a neurologia? Bom, a neurologia é a interface do usuário, a tela onde o eu finalmente aparece. Então, o ponto crucial é este: não existe um pulo mágico da pedra para a mente. É uma escada de complexidade que vai crescendo. A matéria se torna vida e a vida se torna mente. Ou, como resume a ideia central que a gente explorou, a consciência é, no fim das contas, o universo desenvolvendo uma maneira de observar e compreender a si mesmo. E isso tudo nos leva a um último pensamento. A ciência nos deu um mapa poderoso de como consciência pode surgir, dos átomos até a nossa percepção. Mas ela nos deixa com uma pergunta muito profunda. Será que um dia ela vai conseguir explicar o sentir, a pura experiência de ver a cor vermelha ou de sentir alegria? Essa, por enquanto, continua sendo a grande fronteira.